Olá, amigos do Cartaz da Cidade, com vocês, mais um Em Cartaz. E nesta semana estamos com o nosso amigo Fábio César Silva, que é o presidente do Sindicom, que é o Sindicato dos Comerciários de Juazeiro e Região. E como sempre, nós gostaríamos de agradecer ao Fábio pela presença aqui em nosso programa. E Fábio, nós temos uma rotina aqui com os nossos entrevistados, que é colocar primeiro em cartaz a pessoa que está aqui para depois o que ele vem fazendo. Então a primeira pergunta, como sempre, que a gente faz para todos os entrevistados é: quem é Fábio César Silva? Bom dia. Bom dia, Sidney. Agradecemos muito aqui a oportunidade. Fábio César Silva é um sujeito pacato que estudou em colégio público, formado em gestão comercial, vai fazer uma pós-graduação agora em gestão empresarial e visa muito a tranquilidade dos trabalhadores do comércio. Nós buscamos a vertente diferenciada do sindicalismo, que é a versão de você entregar ao trabalhador um retorno daquilo que ele investe para a entidade. Você é de Juazeiro mesmo? Não, sou de Salvador. Salvador. Já está aqui há quanto tempo? Faz 2 anos agora. Há 2 anos. E veio para cá para trabalho ou veio para cá? Eu vim a trabalho e fui convidado pela diretoria do sindicato para fazer parte da eleição. E hoje estou aqui como presidente. Perfeito. Falando já em eleição e do sindicato, então o que é o Sindicom Juazeiro? O Sindicato dos Comerciários é um órgão, como a gente gosta de dizer, um órgão público que presta serviço ao trabalhador, mas que é gerido de forma privada. O sindicato está aqui para poder dar ao trabalhador tranquilidade e fazer com que as empresas cumpram o determinado em lei, que é a convenção coletiva que nós temos aqui em vigor. O sindicato hoje ele atua em 22 cidades e ele visa sempre o conforto do trabalhador, mas sem essa questão de briga. Nós somos um sindicato de negociação, que negociar é muito mais fácil do que brigar. Eu acho interessante que você fala que o sindicato está para fazer cumprir a lei. É até um contrassenso, embora estejamos no Brasil, precisar de um órgão para fazer as coisas acontecerem como a lei manda. Mas dentro do que é a função do sindicato, quais são essas funções do sindicato aqui em Juazeiro e quais são as outras cidades também que o sindicato cobre? Olha só, a função do sindicato específica é mediar conflitos, ou seja, ele media a negociação coletiva, que é aquela onde nós negociamos anualmente a questão salarial dos trabalhadores. Ele negocia os conflitos de ideais entre empresa e trabalhador, onde houver atraso de salários, não há recebimento de férias, esse tipo de coisa. E o sindicato também tem a função de fiscalizar. Como nós temos aqui o MTE, nós fazemos o quê? Fazemos a denúncia e caminhamos ao MTE, e o MTE fiscaliza, e ao retorno da fiscalização nós vamos atrás da empresa para poder fazer cumprir o processo. Só para que o internauta possa entender, o MTE significa? Ministério do Trabalho e Emprego. Isso. E na prática, já que você parece que são 22 cidades que cobre aqui na região norte, como é feito o trabalho para essas 22 cidades? Aliás, tem muito trabalho, existem muitos conflitos? Sidney, é um trabalho incansável. O sindicato, hoje nós trabalhamos com um cronograma de viagens. Um exemplo, amanhã estou indo para Campo Formoso. Campo Formoso, Pindobaçu, Caém, Ponto Novo, Caldeirão Grande e, se você me lembrar da cidade aqui, Jaguarari. Já me cansei só de ouvir você falar, imagine viajando. Viajando. Na próxima semana nós vamos seguir o contrário. Vamos pegar aqui Sobradinho, Santana do Sobrado, Casa Nova, Remanso, Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado. Então, para você ver que é muito extensa a nossa zona aqui de trabalho. E existem muitos conflitos nessas cidades? Existem. Não são tantos assim, porque nós estamos sempre vigiando. Mas alguns conflitos assim, mas são conflitos que são resolvíveis facilmente. Não tem muita dor de cabeça para se resolver, porque o patronato dessas cidades menores, eles são mais acessíveis à informação, eles conseguem absorver melhor as conversas coletivas da gente. Se preocupa também mais com o ser humano, né? A gente vê um contato humano mais próximo quem está aqui no interior do que nas grandes metrópoles, onde a correria é muito maior, com certeza. Mas me diga aí, os avanços que ocorreram para a categoria, desde quando tem o sindicato, que tipo de avanço teve a partir daí, quais são os avanços da sua gestão? Me fale um pouco sobre isso. Falarei sim. O sindicato ele tem 29 anos hoje. Houveram muitos avanços. Hoje nós temos aqui uma cláusula, que é a cláusula do auxílio creche, que é um valor ínfimo, mas que ajuda. São 6 meses e R$ 24 que os trabalhadores recebem, os trabalhadores, por exemplo, recebem para ajudar na creche do filho. Porém, nós temos o auxílio funeral, que é um salário do trabalhador do comércio por acidente, por morte, coisas que outras convenções não têm. O sindicato ele avançou bastante nas conquistas aqui. Se você pegar aqui na cidade vizinha, nossos domingos e feriados são quase 2 vezes maiores os valores de pagamento.
Exemplo aqui de domingo daqui de Juazeiro é R$ 47,00 que os trabalhadores recebem todos os domingos. Na cidade vizinha é 27. A vizinha que você fala é Petrolina. Petrolina. O nosso feriado é R$ 55,00, trabalhado por 6 horas, mais lanche e uma folga na semana. Então, se você fizer um parâmetro até para uma capital, Salvador, estamos muito à frente, que lá é R$ 28,00 esse pagamento. Então você vê que nós estamos avançando bastante. Nós estamos hoje aqui com um programa de Caravana do Conhecimento. O sindicato está fazendo esse trabalho, juntamente com alguns parceiros, levando para empresas, para o shopping exclusivamente, cursos, palestras motivacionais, para motivar o trabalhador e levá-lo à universidade, que nós achamos uma vertente que o conhecimento é tudo hoje. Perfeito. Agora, pelo que você me disse, já que a nossa vizinha, com a irmã aqui, Petrolina, já tem um disparate de valores, eu percebo que não existe uma convenção nacional entre os sindicatos. Os sindicatos são independentes. No caso, você tomar conta de 22 cidades e existem outros sindicatos tomando conta de outras cidades. Não seria interessante para a população brasileira que houvesse uma padronização nas ações para que todos pudessem se locupletar dos benefícios conquistados para a categoria? Sim, Cedilha, com certeza. Nós estamos agora, no dia 4 de outubro, indo para Brasília, para um congresso da CNTC, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços. Lá vamos ter um congresso que falará sobre a reforma trabalhista e como poderemos fazer ações conjuntas nacionalmente para colocar as convenções no mesmo parâmetro, coisa que não existe hoje, porque temos que ter cláusulas exclusivas que sejam iguais. As cláusulas sociais podem ser diferentes, mas as cláusulas financeiras têm que ser do mesmo parâmetro. Não pode ter uma disparidade tão grande assim como existe hoje entre o trabalhador de uma cidade menor e de uma capital e em estados diferentes. Dentro dessas cláusulas sociais, que você disse que podem ser diferentes, nós estávamos conversando fora do ar sobre o clube que tem aqui em Juazeiro. Fale um pouco desse clube que nós temos aqui para que os comerciantes possam conhecer um pouco mais. Olha só, nosso clube hoje ele é um equipamento muito mais moderno do que antes, reformamos ele. Meninas, tem um banheiro para vocês exclusivo, viu? Um espelhão, bem arrumado. Espelho é importante para as mulheres. Espelho É o selfie. Pegando de cima a baixo é importante. Elas gostam disso, nós pensamos justamente no espaço feminino. Antigamente o banheiro das mulheres era azul. Entendi. Hoje é um banheirinho rosa, assim. Imagine, banheiro de Barbie que a gente chama lá. As meninas gostam bastante disso. Temos a piscina hoje reformada, bem organizada. Temos um bar com preço acessível. O trabalhador pode ir lá se divertir tranquilamente com sua família. Temos segurança. Hoje o trabalhador vai ao domingo, 9, 10 da manhã, sai de lá 5 da tarde, feliz. Então isso nos agrada muito, nos deixa muito felizes em chegar lá e receber elogios dos trabalhadores em ver um espaço reformado e sendo modelado aos poucos, porque é um trabalho palatino, para a gente ir resolvendo os percalços do espaço, que são muitos ainda. E a gente percebe que o clube, até certa época, ele não funcionava, ou pelo menos não funcionava como você está nos narrando agora. E você assumiu em junho. Isso. Não foi isso? Qual é a diferença de sua gestão para a gestão anterior, sem querer fazer críticas, para que a gente possa entender o porquê dessa evolução? Nosso pensamento é voltado para o social e educação. Estamos agora mesmo com um projeto socioeducativo e socioesportivo para o clube. Porque nós imaginamos que o esporte, o lazer, a cultura e a educação são vertentes que levam o cidadão a chegar em algum lugar nessa vida que nós vivemos hoje. Então nossa gestão ela é pautada nisso. Em trabalhar a gestão, em trabalhar a educação, a cultura e levar o trabalhador o conhecimento em loco. O que diferencia a gente é que nós hoje frequentamos a base todos os dias. O sindicato está todos os dias na base. Não tem um dia que não estejamos em alguma empresa. Então mudou muito. Os trabalhadores sentem hoje que o sindicato é presente. Na prática, então, além da missão precípua, que é proteger o trabalhador sindicalizado, no caso os comerciários, também tem essa vertente social que vai dar um benefício a mais. Ou seja, é como se o sindicalista, também fosse um associado de um clube, já que tem um clube para poder atender. E, no caso, para 22 cidades, que a pessoa que mora em outra cidade, mas faz parte, pode vir aqui usufruir do clube ou tem que pagar uma taxa extra? Não. Já incluso no valor, eles pagam 2% do salário mínimo todo mês no contra-cheque e 2% do salário mínimo. E já tem direito a todos os benefícios, fora os convênios. Nós temos hoje 27 convênios com faculdades, cursos técnicos, clínicas médicas, academia, posto de combustível, posto de gás, de água, salão de beleza e por aí vai. Tecnicamente é uma associação
que tem o nome de sindicato, ou seja, o sindicato está fazendo muito mais do que a sua missão precípua e inicial estatutária que deve ter sido montada. Agora, como é que eu faço para uma pessoa poder se sindicalizar e ter esses benefícios ao seu alcance? Ele pode ligar para o sindicato, o telefone de lá é 74-3611-9325, solicitar uma visita nossa, ou ir até a nossa sede, preencher a ficha e levar uma foto, porque a carteirinha sai na hora. Mas para ele ser sindicalizado, ele tem que ter um emprego. Tem que ser empregado do comércio de carteira assinada. Carteira assinada. Hoje nós temos muito pouco aqui. Se tivermos alguém aqui sem carteira assinada, eu acho que é um equívoco, mas acho que todos aqui têm carteira assinada no Juazeiro. Mesmo aqueles que vão para temporários, como na época do Natal. Que temporários também. Tem que estar. O pessoal aqui está bem regularizado. Tá, sim. Que a gente sabe que ter é uma coisa e acontecer é outra. Né? Mas o sindicato está bem atento a isso e está acompanhando. Pois bem, fico muito satisfeito, inclusive, com essa situação, porque realmente protege os trabalhadores e nos dá uma garantia que estamos vivendo momentos mais evoluídos. A gente vai dar só um intervalo comercial agora para que a gente possa voltar com um assunto muito interessante, que é sobre a reforma trabalhista, para que a gente possa ver o outro lado da moeda, porque nós, inclusive, já entrevistamos aqui uma advogada, a doutora Suelen, que nos falou tecnicamente sobre essa reforma, mas é interessante que a gente também ouça a outra versão, que é a versão do trabalhador, do comerciário. Então, a gente vai dar um break para que os nossos patrocinadores possam estar presentes, até porque sem eles não teremos como existir, e a gente volta já já. Fique atento aí que é um minutinho só, a gente vai e volta. A Maternidade Juazeiro está treinando e qualificando os profissionais para atender melhor as gestantes e seus bebês. As pacientes aprovam. Eles vinham de meia em meia hora, ouvir o coração do bebê. Foi ótimo, fui bem atendida, do começo ao fim da gravidez. Mano, é sensação muito boa. Quando eu tiver minha terceira filha, vai nascer aqui de novo. Prefeitura de Juazeiro, trabalhando pela saúde. Ao acessar o site do Cartaz da Cidade, você não está apenas abrindo um portal de notícias. Ao entrar no site do Cartaz da Cidade, você encontra muito mais que produtos e serviços das empresas anunciantes. Quando você passeia pelo Cartaz da Cidade, você conhece muito mais que pessoas e celebridades. Quando você se liga no site Cartaz da Cidade, você tem tudo isso e muito mais. Então, Fábio, só para que a gente possa concluir uma parte importante, que é a parte da educação, antes de a gente entrar na reforma trabalhista, nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre as conquistas do sindicato no que diz respeito à educação. Eu acho importante que você fale justamente o que é que você tem feito, o que é que você tem conquistado, para que o internauta, principalmente o comerciário, saiba como ele pode se beneficiar dessas vantagens. O sindicato fez vários convênios agora, várias parcerias, na realidade, com algumas instituições. A FTC, por exemplo, nós temos descontos lá de 25% a 35%. Na FARJ tem desconto de 50%. Aí você vai ali na Marocina Nassau, desconto de 30%. Isso é faculdade. Cursos técnicos, nós temos o INEC, que é desconto de 30%, o Valquíria Saturnino, 20%. Aí nós temos desconto em academia, a REF Assenta, desconto de 30% para o comerciário. Aí o puxo de combustível, desconto de 14 centavos na bomba por litro de combustível, e por aí vai. Estamos buscando mais ainda para o trabalhador. São convênios importantes. E onde é que o trabalhador pode ter acesso a essas informações para ele saber o que ele vai buscar? Nós saímos com o informativo, o jornal, que ele é bimensal, que é agosto e setembro, que tem todos os convênios. Nós temos também um informativo que mandamos por e-mail para as empresas, e se ele quiser, ele pode ligar para a sede do sindicato, solicitar que mandamos por e-mail. Porém, também temos a página do Facebook e do Instagram, que é Sindicom Juazeiro, onde toda semana postamos 2 convênios com todas as informações destes. E também vamos ter o site, não é isso? Sim, o site está em fase final de processamento, semana que vem deve estar pronto. Ou seja, quando os programas estiverem no ar, já vai estar pronto. Já vai estar pronto. O comerciário ele pode acessar, já tentar buscar essa informação. Qual seria o site? É sindicomjuazeiro.com.br. Pronto, então tenho certeza que quando o internauta terminar de assistir o programa de hoje, ele já pode estar buscando essas informações nesse site. Agora vamos a um assunto polêmico que a gente tem que entrar, o cidadão tem que tomar conhecimento, que é a reforma trabalhista. Nós verificamos que houve uma confusão muito grande no período de votação, certo? E até hoje, mesmo depois de votado, ainda existe uma certa celeuma quanto ao assunto. Está previsto para entrar em vigor a nova legislação em 14 de novembro, mas, como nós estávamos conversando fora do ar, existem até algumas MPs que estão sendo trabalhadas para já modificar esse tipo de lei aprovada. Isso. Então, qual é
o outro lado da moeda, como o Sindicom viu a reforma trabalhista e vê a reforma trabalhista e o que está sendo feito para melhorar a situação para o trabalhador. Olha só, a reforma trabalhista, se você pegar ela no meandro geral, você vai ver que ela é muito nefasta. Como é que o trabalhador, vamos dizer aqui, o trabalhador que ganha um piso salarial vai conseguir negociar com o seu empregador? Difícil, cara. Ela é feita para diferenciar as categorias. Você tem a categoria hierárquica, que são os gerentes, e a categoria laboral, que são os trabalhadores. Então, essa categoria hierárquica, gerente e diretores, eles vão negociar direto. Anteriormente, eles tinham o mesmo patamar de ganho, porque eles recebiam linearmente o mesmo percentual de reajuste dos trabalhadores pela convenção coletiva. O que é que vai acontecer hoje? Ou eles vão ganhar mais ou menos. Segundo estudo, sem essa negociação direta com o sindicato, a perda salarial vai ser 35%. Então é muito grande. A inflação do período agora mesmo está em 3%. Então imagine que o ano que vem a negociação coletiva em janeiro a nossa, você vai negociar com o patrão, o sindicato, nós consigamos 4% ou 5%. Imagina um trabalhador negociando diretamente com ele sem um estudo técnico de valores, sem saber qual é o dado do INPC, sem conversar com o DIEESE, quanto é que ele vai receber de reajuste? Talvez nada. Então essa reforma ela limita muito, ela acaba diminuindo a força do trabalhador. Agora, se ele se unir ao sindicato, nós conseguiríamos muitas coisas. Na prática, o sindicato não poderia informar esse trabalhador qual seria o básico para ele poder fazer uma negociação de início de ano? Não seria suficiente? É complicado. A negociação é a queda de braços. Quando você começa a negociar com o patronato, você começa a negociar agora em outubro. Quem trabalha no mercado aqui, na área de mercado em Juazeiro, percebeu que esse ano atrasou o reajuste salarial. Só saiu em junho, porque a negociação foi muito pesada. Conseguimos 6,58% de reajuste, mas foi demorada para sair. A negociação começou ano passado em outubro e terminou em junho. Isso negociando com o sindicato, patronal e laboral. Imagine com o trabalhador. A gente pode até dizer que esse reajuste é só uma reposição, né? Em cima da inflação que é vista ao longo do ano. E quando é que a gente pode esperar um ganho real para o profissional? Olha só, o ganho real para o profissional depende muito do cenário da economia do país. O cenário que se encontra hoje, nós já percebemos que vai ser mais dificultoso negociar. Mas, porém, o que é que o sindicato faz? Um estudo mais esmiuçado da situação. Estamos com o DIEESE conversando para tentar trazer os dados corretos do mercado da macro-região norte. Porque se você trouxer um dado nacional é uma coisa, mas o cenário regional, você consegue ver que a economia de Juazeiro ela cresceu. Muito. Então nós temos que buscar, dentro desse crescimento, para o trabalhador da região, um reajuste que tenha um ganho real para eles. E o trabalho maior, porque a economia de Juazeiro cresceu, mas as outras 21 cidades têm uma realidade diferente da de Juazeiro. Então você tem que analisar cidade a cidade e negociar em cada uma dessas cidades, não é isso? Bacana. É um trabalho realmente árduo. E a gente há de reconhecer que a missão é difícil e tem que ser reconhecida. Agora, no que diz respeito ainda à reforma, nós temos uma outra vertente que é o fato da contribuição sindical não ser mais obrigatória. Sim. Isso vai prejudicar muito o sindicato, como vem sendo dito aí pelo Brasil? Sim, Sidney. Quando você retira a sustentação do sindicato, o que você faz? Você enfraquece ele. Porém, tem dois lados. O que tem que ser feito pelo governo federal nessa MP que vai vir agora, que eles estão negociando lá com os parlamentares? Tem que observar quais são os sindicatos que realmente atuam. Vamos pegar aqui o Ministério do Trabalho e Emprego. Lá nós temos um site chamado Mediador, onde você tem o sindicato e sua vida sindical toda, onde você vê as convenções que ele fez, os trabalhos que ele vem efetuando, a fiscalização que ele pede. Então, por que não trabalhar em cima disso? Por que não verificar quais são as entidades que realmente trabalham e que dão condição aos trabalhadores? E por que não dar o subsídio a essas entidades? Não fazer ao contrário, retirar o subsídio dela. Porque se ela não sobrevive, o trabalhador perde. Porém, eles querem colocar uma taxa negocial diferenciada. Mas para quem? E como vai ser isso? Você acha então que essa modificação na legislação ela foi uma forma de se beneficiar somente a uma categoria no país? Só o patronato. Porque se você pegar para analisar, o Sistema S ele não foi modificado. Senai, Sesc, por que não modificaram também eles? Porque só penalizar o trabalhador. Temos que pensar dos dois lados. Se a luta é entre categorias, nós temos que dar condição para as duas brigarem de igual teor.
Você não pode dar um machado para uma e dar uma faca de serra para outra. Porque um vai ter mais força do que o outro e quem vai perder com isso é quem é representado por este. Qual é a visão do sindicato quando a gente vê o patrão, o empresário, reclamando também das condições do país, no que diz respeito a conseguir manter a sua empresa e utilizando as dificuldades para tentar negociar com o seu funcionário? Olha só, nossa visão é a seguinte, acho que o governo deveria reduzir a taxa tributária das empresas, ou seja, um trabalhador hoje custa 100% para a empresa. Se ele reduzir a taxa, gera-se emprego. Se gera-se emprego, gera-se renda. Então é um ciclo. Então o país ganharia economicamente falando. Mas se a taxa tributária é tão alta, o que é que vai acontecer? E cada vez aumenta mais. Você vê um exemplo básico com a gasolina. Que a gasolina hoje no país a taxa de tributação é quase 50%. Então nós pagamos quase R$5 de combustível, porque R$2,50 para o governo federal. Se reduzisse isso, os impostos seriam menores, os empregos se gerariam e o país estaria em outra vertente de crescimento. O que nós vimos hoje é que os empregadores também reclamam da reforma trabalhista, porque ela foi feita somente para os grandes empresários, para as grandes redes de fora. Os pequenos que geram mais emprego, eles estão também sendo esmagados pela reforma, porque o benefício é único. As multinacionais pediram isso e eles fizeram para eles. O pequeno empreendedor ele não se beneficiaria com o fato de poder negociar diretamente com o seu funcionário para garantir o emprego dele no comércio? Não seria uma ajuda? Ele se beneficiaria, mas o trabalhador seria massacrado. O que é aquela questão? Quando fazemos a negociação, nós pensamos em todos, não somente no grande, mas do pequeno, médio e grande. Então, a base salarial é a mesma. A negociação direta ela é muito arriscada, porque o trabalhador perderá muito com isso. E isso também perde a representatividade sindical. Se perder isso, o trabalhador vai ficar refém do empregador. Tem alguma solução prevista pelo sindicato ou pelo Grupo Nacional dos Sindicatos de A Comerciantes? solução é conscientizar o trabalhador. Porque assim, o trabalhador tem que entender que o sindicato que realmente atua, ele está aqui para proteger o direito dele e ajudá-lo a manter a condição mínima de trabalho. Mas se o trabalhador não ajuda o sindicato, não se filia, ele não vai estar fortalecendo a sua luta própria, porque eu digo, eu estou presidente, mas o sindicato não sou eu, o sindicato é o trabalhador que está na base. Porque se não tivesse categoria, o sindicato não existiria. Quantas pessoas trabalham com você no sindicato para te dar apoio? Hoje são 12 diretores, total, e nós temos aqui em Juazeiro, internamente, 3 pessoas, e uma em cada subsede que nós temos, Itiúba, Campo Formoso, Casa Nova e Remanso. E esses tomam conta de todas as 22 cidades junto com você. Perfeito. Você acha, então, que nessa reforma que vai entrar em vigor dia 14/11 só tem prejuízo? Bastante. A gente não falou aqui um tema muito importante, Sidney, que é o trabalho das gestantes em locais insalubres. Como é que você vai colocar uma gestante para trabalhar em um local insalubre, ocasionando risco à saúde dela e do bebê? Então a gente tem que parar para analisar. A gestante, a lactante, trabalhar em local insalubre, vai fazer o quê? É benéfico isso? É maléfico. Na prática, são muitos pontos que eu tenho certeza que vocês vão estar reclamando e, com certeza, um programa só não seria suficiente para a gente estar debatendo, porque, além dessa parte das gestantes, existem diversos outros profissionais que vão reclamar também de locais insalubres, além da própria gestante. Justo. Mas eu tenho certeza que nós poderemos contar com a sua presença aqui em outra oportunidade para que a gente, antes do dia 14 de novembro, possa estar debatendo e trazendo até algumas informações mais atuais com relação às MPs que estão sendo trabalhadas. Com certeza você vai estar acompanhando isso lá em Brasília e eu tenho certeza que o nosso internauta já fica muito satisfeito em saber que existe esse sindicato à disposição dos comerciários aqui em Juazeiro e na região. Então, para que a gente possa encerrar com chave de ouro, eu gostaria que você desse as últimas palavras para o seu grupo de protegidos, os comerciários, para que eles possam se sentir ainda mais próximos do sindicato e do Fábio César Silva. Sidney, eu agradeço primeiramente a vocês, ao Encartaz, pelo convite. Eu lisonjei para os comerciários hoje ter um representante aqui com vocês para dirimir algumas dúvidas. Digo aos comerciários o seguinte, procure o sindicato, porque o sindicato é a casa de vocês. Sem sindicato é complicado, porque com ele já é ruim, sem ele é pior. Nossa. Não fique só amigo, fique sócio. Essa é a nossa luta. Show de bola. Fábio, muitíssimo obrigado pela sua visita aqui.
Conte conosco, a casa é sua para trazer todas as informações e o internauta não só vai contar com essa entrevista, mas também com as informações que estão sendo enviadas para o Cartaz da Cidade, onde você pode constantemente ter essas notícias lidas ou feitas em forma de vídeo para que possa ter mais informações e com certeza nós vamos fazer com que o internauta se assenhore e se aproxime ainda mais do sindicato. E com isso nós vamos encerrando em Cartaz dessa semana, agradecendo a atenção e a paciência de todos, porque a nossa missão aqui é levar para você, internauta, todas as informações necessárias para que sua cultura possa ser enriquecida. Muito obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.